Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 32, Êxodo 32, 7. Hoje nós vamos falar sobre um poder de uma oração que mudou a sorte de uma nação. Amém? Você pode repetir comigo? A oração que mudou a sorte de uma nação. Repita comigo, a oração pode mudar a minha sorte. Amém. Lá em Êxodo 32, 7 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. E disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Vamos parar por aqui. Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, neste momento nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, Pai querido, na Tua palavra. Pai, Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus de amor. Nós pedimos a Ti que o Senhor venha abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que o Senhor possa falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Todo mundo conhece essa história. Fazer apenas uma retrospectiva histórica aqui, o que tinha acontecido. O povo saiu do Egito, o povo viu milagres de Deus, o povo viu o mar se abrir, o povo viu o fogo acompanhando eles, o povo viu o maná cair do céu, o povo viu carne aparecer, cordizes no meio do deserto, e o povo veio acompanhando esses milagres dia após dia que o Senhor havia fazendo na vida deles. Aí eles chegaram no Monte Horebe, eles estavam passando sede, morrendo ali de sede, reclamaram para Moisés, Moisés falou com o Senhor mandou ele bater o cajado na pedra, e ele jorrou água. Logo após veio ali a guerra com os amalequitas, onde Moisés, com as suas mãos levantadas, fez com que Israel prevalecesse. Depois vem lá em Êxodo 18, a visita de Jetro, né, que deu aquele conselho para Moisés. E depois de 3 meses que o povo havia saído do Egito, eles chegaram ao Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, lá no capítulo 19, né, do 5 ao 6, né, depois vocês podem ver, né, Deus manda Moisés subir ao monte, ali naquele momento. E ali Deus comunica a Moisés, passa para Moisés os 10 mandamentos, né, o que todos aqui nós conhecemos. Aleluia. Né, e Deus começa a repassar as leis para Moisés ali naquele momento ali. E lá em Êxodo 23, aqui só fazendo uma retrospectiva, né, houve uma promessa que Deus iria enviar um anjo e expulsar aos poucos, né, os habitantes daquela terra. E é interessante que Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, ó, eu vou expulsar o povo, eu vou ser inimigo de quem for inimigo de vocês, tá? Vocês vão herdar a terra, mas eu não vou expulsar todo mundo de uma vez. Eu vou expulsar aos poucos. Porque se eu expulsar todo mundo de uma vez, né, a terra, a erva daninha vai crescer, os animais selvagens vão multiplicar e vocês vão ter dificuldades. E vocês não estarão preparados para tomar posse da terra. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou expulsar os inimigos de vocês, aquele povo que habita aquela terra, aos poucos, até que vocês estejam preparados para herdar a terra. Né? E é isso que Deus faz conosco. Às vezes nós pedimos a Deus, né, que nos leve a um patamar mais alto, né? E às vezes nós oramos, nós pedimos a Deus com todo fervor, com toda fé, e às vezes a gente vê que o negócio não acontece da velocidade que nós queremos. Né? Mas lembre-se disso, que aos poucos Deus fará com que você herde a terra, a herança que está destinada a você. Você pode dizer amém? Aleluia. Então, continuando essa retrospectiva, né, lá em Êxodo 24, Deus manda Moisés novamente subir para o encontro, e ali é confirmado a aliança. Né? Abra comigo lá em Êxodo 24, 7. Coloca para nós aí, Felipe, por gentileza, Êxodo 24, 7.
Aleluia. Êxodo 24, 7. Em seguida, tá ali? Em seguida, leu o livro da aliança para o povo. E eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. E ali foi firmada uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Né? E se você ler essa parte ali daquela história, por 2 vezes o povo respondeu, né, e confirmou a aliança. Faremos tudo o que o Senhor nos ordenou. E continuando essa retrospectiva, né, lá em Êxodo 24, 12, né, Moisés novamente na presença de Deus, Arão e Hur ficam responsáveis pelo povo. E ali Moisés novamente subiu ali ao encontro do Senhor Jesus. E ali Moisés ficou ali 40 dias e 40 noites ali falando com Deus, ali naquele momento. E durante esses 40 dias e 40 noites, né, foi quando Deus passou todo o projeto do tabernáculo para Moisés, o que deveria ser feito, os ornamentos, as roupagens, né, como que deveria ser feito o sacrifício, e ali Deus ficou conversando com Moisés durante 40 dias. E durante esses 40 dias, né, durante 40 dias, o povo virou para Arão, todos conhecem a história, e foi onde nós lemos ali. E é interessante que quando Deus ficou sabendo do que o povo havia feito, ele virou para Moisés e falou assim: Moisés, desce agora, né, que o povo fez um bezerro de ouro lá para eles lá, e falou que, olha aí Israel, olha o seu Deus aí, desce lá que o povo é obstinado. E lá continua lá em Êxodo 32, 10. Êxodo 32, 10. Deus continuou falando para Moisés, no 9, pode voltar no 9, por gentileza. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Versículo 10. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de ti uma grande nação. Olha só. Olha o juízo que Deus havia dado para o povo. Moisés, né, deixe-me destruir o povo. Eu vou pegar você e vou fazer de você uma grande nação. E é nessa parte, e é aqui que começa, né, que no meu ver, eu falei isso numa vigília que nós estivemos aqui, antes da ceia, e aqui começa uma oração que Moisés fez para Deus, mas, no meu ponto de vista, uma das mais espetaculares já existentes, né, na história. Porque Deus havia já concretizado o juízo. Não havia, né, concretizado, aliás. Deus já havia determinado um juízo sobre o povo, que ele iria destruir o povo. E ali Moisés começa uma oração a Deus. Oração de Moisés. Aleluia. Lá em Êxodo 32, do 7 ao 10, né? Onde Deus falou com ele aqui. Onde Deus estabeleceu a condenação do povo, onde nós já lemos aqui. Eu quero falar com vocês, aqui começa a palavra, nós fizemos apenas uma retrospectiva histórica, 4 atitudes que Moisés teve naquele momento que mudou o juízo sobre o povo. 4 atitudes que Moisés teve que moveu o coração de Deus. 4 atitudes. E a primeira dela, que Moisés teve diante de Deus, né, que está lá no versículo 11. Pode abrir. Amém. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Olha só o que Moisés fez. O primeiro passo que Moisés fez, a primeira atitude que Moisés fez, ele se colocou diante de Deus com ousadia, baseada na reputação de Deus. E às vezes você pode pensar com você, né, mas quem sou eu
para me colocar diante de Deus com ousadia. E o que é ousadia? Ousadia é se colocar com confiança diante de qualquer coisa. Isso é ousadia. E Moisés, nesse momento, a primeira atitude de Moisés, né, nessa oração histórica, extraordinária que ele fez diante de Deus, foi se colocar diante de Deus com ousadia. E ali ele falou, versículo 11 novamente, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, clamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito, com grande poder e forte mão? E ele continua, por que diriam os egípcios, no versículo 12, foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas esse mal sobre o teu povo. E Moisés continua, versículo 13, lembra-te dos teus servos Abrão, Isaque, Israel, aos quais juraste por ti mesmo, farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés, naquele momento, ele não chegou em Deus e colocou nenhum tipo de merecimento do povo. Ele não chegou e falou, Senhor, mas ali tem 2, 3 ali que merecem, né? O Senhor vai destruir todo mundo, olha ali, tem 3 que merecem. Não, Moisés não chegou com esse tipo de oração diante de Deus. Ele se colocou com ousadia diante do Senhor, né, e suplicou ao povo pela reputação de Deus. Mas Deus, o Senhor, olha, pensa bem comigo, olha só a intimidade de Moisés, olha só a confiança que Moisés tinha de chegar diante de Deus. O Senhor tirou o povo do Egito, olha o que eles vão falar. O Senhor tirou o povo do Egito, fez milagre, destruiu os inimigos, abriu o mar, fez descer maná do céu, levou o povo para o deserto, para 3 meses depois, 3 meses e 40 dias, o Senhor vinha exterminar todo mundo. O que eles vão dizer do Senhor? E da mesma coisa a gente pode trazer para a nossa vida hoje. Se Deus, né, se Ele quisesse exterminar a humanidade, né, seria justo, não seria? Seria justo. Né, se Ele não quisesse te abençoar, seria justo. Se a gente pensar pela justiça, seria justo. Né, mas Moisés entrou com confiança diante de Deus e suplicou a Ele, né, pela reputação dele, pelo nome dele. E Moisés fez o quê? Ele citou a Escritura. Senhor, lembra-te do que tu falou para Abraão, lembra-te das suas promessas para Isaque, lembra-te da tua promessa para Israel. E é isso que nós devemos fazer na nossa vida. Se você se colocar diante de Deus com confiança, com ousadia, você tem que declarar a palavra de Deus. Que se você declarar a palavra de Deus, assim como aconteceu com o povo de Israel, Deus vai também mudar a sua sorte. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Mas às vezes a gente pensa assim, mas quem sou eu para me colocar diante de Deus com ousadia? E eu listei aqui alguns exemplos. Jacó, antes de se tornar Israel, né, Jacó significa o quê? Trapaceiro. Ele roubou a primogenitura do irmão, né? A partir do momento que Deus se encontrou com ele, a sorte dele foi mudada, mudou até o nome. Moisés, olha só quem era Moisés antes lá do encontro da sarça, né? Moisés era um homicida, né? Tinha matado um egípcio, fugiu ali do Egito para não ser condenado, para não morrer, né? Moisés, quando voltou ao Egito, né, para falar ali com o faraó, só não foi morto porque o crime dele tinha prescrito, né? Lá no Supremo Tribunal do Antigo Egito, lá foi vencido que o crime dele tinha sido prescrito por 6 votos a 5, né, Davi? 6 votos a 5. Então ele só não foi morto porque já havia prescrito ali o crime dele. Davi, olha só Davi. Davi foi um homem que até o momento que ele pecou, foi um homem que não conheceu derrota nenhuma em batalha. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver isso. Davi, em momento nenhum, ele conheceu derrota em batalha. A partir do momento, né, que ele mandou matar, né, praticamente, botou na frente da batalha, foi justamente isso que aconteceu. Né, que mandou matar lá o marido para ficar com a esposa, né,
depois disso, ele teve todas as consequências, né, do pecado dele. Né, se você analisar a vida de Davi antes do pecado e depois do pecado, você vê que ele teve tragédias na família, ele teve, sim, que pagar o pecado que ele cometeu, mas mesmo assim, no final da vida de Davi, Deus vira e fala: homem segundo o meu coração. Outro exemplo, Paulo, até o momento que ele foi ali, que ele teve um encontro com Jesus Cristo ali na estrada de Damasco, né, ele era matador de crente profissional. Ele vivia disso. Ali no momento ali, né, que Deus encontrou com ele, mudou a sorte de Paulo. Né, e você pode colocar a mão no seu coração. Fala assim comigo: eu não matei ninguém. Há esperança para mim. Ainda. Ainda. Né? Então há esperança para você, meu querido. Né, se você analisar, Deus não escolheu nenhum perfeito para fazer a obra dele. Moisés era imperfeito, Deus chamou Moisés para fazer a obra. Gideão, né, ele se achou incapaz, Deus foi lá e chamou Gideão para fazer a obra. Né, se você analisar, Deus não chamou ninguém perfeito. Todos nós temos nossos defeitos, todos nós temos as nossas falhas, mas é aí que a glória de Deus se manifesta. Amém? Então, ousadia, ato de se portar com coragem diante de algo. Né? E por quê? E como nós podemos entrar com confiança diante de Deus? Né? Através das nosso merecimento? Não. Abre comigo lá em Hebreus 10, 19. Olhe só como nós podemos entrar com ousadia diante do Senhor Jesus, diante de Deus, aleluia. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança, em outras versões, confiança é ousadia, para entrar no lugar santíssimo. Pelo quê? Você pode repetir comigo? Pelo sangue de... Repita mais forte comigo. Pelo sangue de... Aleluia. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos diante de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de toda consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então, meu querido, se você um dia, você pensar, eu não tenho capacidade de estar diante de Deus com ousadia, com coragem, para pedir o que eu preciso, lembre-se, não é por você, não é por mim, não é pela igreja, mas é pelo sangue de Jesus que foi derramado sobre você, foi pelo sacrifício vivo de Jesus, que foi feito por você. É por Jesus que você pode entrar diante de Deus com ousadia e suplicar que a sua sorte mude para Deus. Amém? Através de Jesus, somente de Jesus. Então, a primeira atitude de Moisés, ele entrou diante de Deus com ousadia, com coragem. Segunda atitude, ele se ofereceu como sacrifício. Abra comigo lá em Êxodo 32, versículo 30. Êxodo 32, 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora eu subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Versículo 31. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escrevestes. Eu tenho certeza que muitas vezes, vocês já leram essa parte da Bíblia, e
E para mim é uma parte da Bíblia que eu acho mais emocionante, mais bonita, né? E às vezes eu me pego pensando como Moisés estava naquele momento. O amor que Moisés, a intimidade com que Moisés se apresentou diante de Deus. Mais uma vez, versículo 32, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão, olha só, quero que você se atente para essa parte do versículo, se não, Moisés, ele se ofereceu como sacrifício, ele falou para Deus, Deus, se você não perdoar o povo, me risca também, me destrói também. Moisés, ele se ofereceu como sacrifício para que Deus perdoasse o povo. E que tipo de sacrifício você está oferecendo para Deus? Que tipo de sacrifício você está sendo para Deus? Será que você está entregando o seu melhor? Deus, ele não quer que você deixe seu trabalho, sua família, né, que vá para a obra, que vá para a África. Deus não quer isso de você. Alguns Deus chama para isso, né, mas a maioria não. Mas o que você tem? O que você está oferecendo como sacrifício a Deus? Será que você está oferecendo o melhor? Será que você está pegando o melhor que você tem, entregando para Deus? Será que você está pegando o melhor que você tem e oferecendo a Deus? Que seja a sua forma de falar, a sua forma de trabalhar, no seu trabalho, na sua família. Você está entregando o melhor para Deus? Moisés ele se entregou a Deus como sacrifício. Se nós aprendermos, como Moisés, a entregar o nosso melhor para Deus, nós podemos mudar a nossa sorte, nós podemos mudar o coração de Deus, mesmo se algo já tiver sido decretado. E ali Deus continua falando com ele. Respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Versículo 33. Versículo 34. Agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Então, ali naquele momento, Deus ele se arrepende de querer destruir o povo, né? Ele escutou Moisés e falou, Moisés, pode ficar tranquilo, eu risco do meu livro quem eu quiser, mas você tá escrito lá, tá? Mas eu vou mandar um anjo diante de vocês, mas eu não vou mais. Eu não vou mais. Porque se eu for, eu vou destruir o povo no caminho. Então, Moisés, vamos fazer assim. Eu não vou destruir o povo, eu vou mandar um anjo na frente, né? Continuando lá lá no capítulo 33, 1. Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Então Deus falou para Moisés, Moisés, vai, eu vou mandar um anjo na frente, vocês vão conquistar a terra, né? Eu fico pensando aqui que neste momento Deus poderia ter falado com Moisés assim, Moisés, fique tranquilo que vocês não vão precisar nem lutar, porque o meu anjo vai na frente, vai fazer todo o trabalho, vai expulsar todo mundo, vocês vão chegar e vão herdar a terra. O que eu prometi para vocês vai acontecer, mas eu não vou com vocês mais, a minha presença não estará com vocês mais. E aí que entra a terceira atitude que Moisés se colocou diante de Deus, que foi a súplica pela presença de Deus. Terceira atitude. Deus falou, Moisés, vocês vão herdar a terra, mas eu não vou com vocês. Aí onde que entra essa terceira atitude de Moisés com relação a Deus, que para mim é uma oração extraordinária. Aleluia. Então ali, gente, quando o povo, lá no versículo 4,
Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu destruiria. E ali deve ter passado um período, né, a Bíblia não fala que período é esse, né, mas ali fala que teve um momento, né, que Deus já havia falado com Moisés, e Moisés deve ter pensado aquilo, deve ter, né, pensado vários dias sobre aquilo, e lá no acampamento tinha uma tenda separada, que era a tenda do encontro. E ali Moisés, e quem quisesse falar com Deus, teria que ir até a tenda do encontro. Né? E Moisés, depois que Deus havia determinado que o povo herdaria a terra, mas a presença dele não estaria com o povo, Moisés foi até essa tenda do encontro. E ali Moisés, no versículo 12, começa a terceira ação de Moisés diante de Deus, que foi a súplica pela presença dele. Êxodo 33, 12, diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz este povo para não me permites saber quem enviarás comigo? Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Mas se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que essa nação é o teu povo. Olha só, e Deus respondeu para Moisés: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. E Moisés continua: se não fores conosco, versículo 15, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Ou seja, o que Moisés queria dizer naquele momento? Né, Deus, né, eu prefiro guerrear, eu prefiro trabalhar, eu prefiro lutar pela terra, mas que o Senhor esteja comigo. Eu prefiro, né, trabalhar a terra, eu prefiro lutar, eu prefiro guerrear, mas que a tua presença esteja comigo. Porque se a tua presença não estiver comigo, como que o teu povo vai se diferenciar do restante dos povos da terra? E é isso que a igreja de Deus precisa, a igreja do Senhor Jesus precisa nos nossos dias. Porque quando a presença de Deus está na igreja, né, é diferente. Quando a presença de Deus está na igreja, é diferente. E lá no versículo 17, onde Deus vai lá e responde para Moisés: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então Moisés, primeira atitude, Moisés se colocou diante de Deus com ousadia. Segunda atitude, Moisés se ofereceu como sacrifício. Terceira atitude, Moisés suplicou pela presença de Deus. E quarta e última atitude, foi um desejo apaixonado de Moisés de ver a glória de Deus. A glória de Deus. E lá no versículo 18, então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver que ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Quando Moisés suplicou a Deus: Deus, eu quero ver a tua glória, Deus falou para ele: Moisés, eu vou te mostrar a minha glória. Eu vou te levar a um monte alto, vou te colocar na fenda, vou colocar a minha mão diante de você, e você vai ver toda a minha glória. A minha face você não vai poder ver, mas a minha glória você verá. Você já parou para imaginar que visão que Moisés teve? Que visão que Moisés teve da glória de Deus? Então, meu querido, que nós possamos
ser como Moisés, que nós possamos orar como Moisés, que nós possamos lutar como Moisés, que nós possamos ser eficazes na oração como Moisés foi. Essa é a nossa missão. Que nós possamos nos achegar diante de Deus com ousadia, que nós possamos oferecer a nossa vida, o melhor que nós temos como sacrifício, que nós possamos suplicar pela presença de Deus e que nós possamos suplicar que nós possamos ver a glória de Deus. Se nós aprendemos a fazer isso como Moisés fez, com certeza, tudo que nós colocarmos diante de Deus, né, Deus pode mudar. Você pode se levantar comigo? Levante onde você está.